I love the Nazarene church because it's a global church. Did you know that? The Nazarene church is a global church. Pastor Matthew went to Mozambique last year, and he was in Nazarene churches in Mozambique, in Africa. If you go to Ukraine right now, there are Nazarene churches where I grew up. If you go just about anywhere in the world, there are Nazarene churches. And the gospel is being proclaimed in all these different places. One of the places is in Brazil. And of course, we have a lot of Brazilians here in Winter Garden. And about a year and a half ago, was it 2 years ago that we had General Assembly? 2 years ago, our speaker for this morning came through Orlando on his way to General Assembly in Indianapolis. He's a pastor in Brazil. And he came through, and we took a whole bunch of Brazilian pastors. We all went to Five Guys, because I guess Brazilians love Five Guys, right? And so we went to Five Guys. We were eating a hamburger, and Pastor Edgemar looked across the table. He doesn't speak much English, and I don't speak much Portuguese. And he said, I want you to come preach in my church in Brazil. And I looked at Flavio. I said, is he serious? And he said, yes. So I said, okay. So a year and a half ago, you probably remember, I went to Brazil, and I was there for like 12 days, and in a 7-day window, I preached, was it 24 times? 24 times in 7 days. The very last time that I preached was at Pastor Edgemar's church in Nova Europa. And it was an amazing time in Brazil. We got to go get some Brazilian pizza afterwards at a local restaurant. It was late at night, and I was exhausted, but honestly, I was full of energy because I knew I didn't have to preach anymore. And we had a great time with Pastor Edgemar and his wife and his family and his church. And they're here today, and Pastor Edgemar is going to be speaking to us from God's Word. Pastor Victor is going to be coming up at this time, and he's going to be translating. I want to just say one more thing. Not only is he a dear Nazarene brother, but he was the best man in Pastor Flavio and Andrea's wedding. Is that right? Yeah. So what that really means is that he's just old, okay? He's old. All right, Pastor Edgemar, would you come forward, please? Can you make him feel welcome this morning? He brought a wonderful word this morning in the first service, and I'm looking forward to this message today. God bless you, brother. Muito bem. Good morning. Só isso aqui vai sair mesmo, Flavinho, só. Muito bem. Good morning. This is all I got. His words. É um prazer muito grande chegar à igreja de manhã aqui nessa igreja tão linda e maravilhosa. It's such a pleasure to be here in such a beautiful church this morning. Duas coisas que eu queria falar antes de ministrar a palavra. Two things that I want to say before starting A preaching. primeira delas, o pastor Flávio tinha que dar uma oferta para mim todo aniversário de casamento dele. First thing, Pastor Flavio should give me a special offer every time he has his anniversary with his wife. Porque eu arrumei a vida dele, né? Because I fixed his life. Então eu tinha que levar pelo menos para jantar, né, uma vez por ano. He at least should me take out to dinner at least once a year. Just saying. E o pastor Melvin, eu vou renovar o convite para o Brasil. And I will renew the invite to Pastor Melvin to Brazil. Agora eram 12 dias, né? Agora a gente vai aumentar para 18. There were 12 days, now we're increasing a little bit to 18 days. Vai pegar 36 vezes, vai pregar. He will preach just 36 times. Poucas vezes. Just a little bit. Vai ser bom demais. It will be great. Obrigado por nos receber. Eu estou com a minha esposa aqui hoje de manhã. Thank you for having us. I'm here with my wife this morning. Alguns amigos que ficaram também, que vieram para o culto. And some friends that are here at the service. E é um prazer estar com vocês hoje de manhã. It's a pleasure to be here with you. Se vocês forem ao Brasil, uma oportunidade, passar lá em Campinas, região de São Paulo, pode nos visitar. If you were in Brazil at any time, around Campinas, in São Paulo, please go visit us. Ou quem sabe o pastor Melvin vai levar uma caravana, né, de obreiros. Pastor Melvin can take a big group there to visit us. Vai ser um prazer. It'll be a pleasure. Muito bem. Vamos abrir a palavra do Senhor hoje, manhã, em Gênesis capítulo 24. Let's go to the Word of God, Genesis chapter 24, versículo 62. verse 62. Esse é um texto muito importante. This is a very important text. Porque ele narra o momento em que Rebeca chega à casa de Jacó. Because it describes the moment that Rebecca arrives at
at Isaac's home, A casa de Abraão. Abraham's home. Isso. Um minutinho só. Just a moment, please. Você faz a leitura em inglês e a gente prossegue? Okay, Quer yeah. repetir? Então, I'll be reading in English and then we proceed. So, starting on 62, verse 67. 62 to 67. This says the word of God. Now Isaac had come from, and this is a challenge for me reading this in English, Beer Leroy, for he was living in Negev. He went out to the field one evening to meditate, and as he looked up, he saw camels approaching. Rebekah also looked up and saw Isaac. She got down from her camel and asked the servant, "Who is that man in the field coming to meet us?" "He is my master," the servant answered. So she took her veil and covered herself. Then the servant told Isaac that what he had done. Isaac brought her into the tent of his mother Sarah, and he married Rebekah. So she became his wife, and he loved her, and Isaac was comforted after his mother's death. esse texto ele é maravilhoso porque, sobre todas as coisas, ele fala do momento em que Isaac se encontrou com Rebeca. This is a wonderful text because above all is the moment where Isaac meets Rebekah. Rebeca olha e vê Isaac pelo campo. Rebekah looks and sees Isaac in the field. Isaac a recebe. Isaac receives her, E o resultado desse encontro and the result of this gathering, of this meeting, diz respeito a um casamento. is a wedding, is a marriage. Então, mais do que tudo, uma transição estava ocorrendo. Then more than anything, a transition is happening. Algo novo estava acontecendo na casa de Abraão. Something new is happening at Abraham's home. Rebeca chegou Rebekah arrived, e ela era cumprimento do propósito de Deus na casa de Abraão. and she was fulfillment of God's promise into Abraham's home. Deus havia prometido a Abraão que faria dele pai de nações. God had promised Abraham that he would be a father of multiple nations, E Rebeca fazia parte desse cumprimento. and Rebekah was part of this fulfillment. Fazia parte desse propósito estabelecido por Deus. She was part of this purpose that was established by God. Ela não é obra do acaso. She was not there just by chance. O próprio Abraão planejou a chegada de Rebeca de forma intencional. Abraham himself was intentional in planning Rebekah's arrival. Você pode observar a partir do versículo 1 do capítulo 24. In the chapter 24, starting on verse 1, you can observe Abraão se reunindo com Eliezer, o Damasceno, um servo de sua casa. Abraham meets with his servant Eliezer, one of his oldest servants in his home, E lá de forma intencional, and there intentionally ele planeja he plans essa mudança estrutural na sua casa. this change of structure in his home. Ele pede a Eliezer que vá à sua parentela, à sua casa, e de lá ele traga uma moça para o cumprimento desse propósito. He asks Eliezer to go visit his family and then bring a young lady to marry Se você Isaac. observar o versículo 1 do capítulo 24 com atenção, If you observe verse 1 from chapter 24, você vai perceber que nessa ocasião Abraão era abençoado em tudo. you will observe that in that moment Abraham was blessed in every way. Não existia um lugar que você pudesse olhar que Abraão não fosse abençoado. There wasn't a place that you could look that Abraham was not blessed. Era abençoado nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal. He was blessed in his finances, in his relationships, in his personal life. Ser abençoado por Deus não significava que Abraão não tinha tido as suas muitas lutas no passado. To be blessed by God doesn't mean that Abraham did not struggle at any time or had any fights at any time. Ele enfrentou muitos dilemas na sua formação de vida. He faced so many dilemmas during his formation. Desde a época que Deus o chamou para o cumprimento de um propósito. Since the moment that God called him to a purpose, Você vai ver esse chamado em Gênesis capítulo 12. you will see this calling in Genesis chapter 12. Quando Deus o convocou, Deus o chamou dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, dos teus relacionamentos e vá em direção ao destino que eu planejei para a sua vida. When God called him and said, leave your home, your family, the land you were used to live, and go to the purpose, to the place that I'm going to show you. Esse chamado de Abraão, esse destino proposto por Deus, envolveu quebra de relacionamentos, deixar a casa, família, em direção ao propósito de Deus. This change that God called him to live resulted in him breaking relationships, moving home,
leaving a lot of things behind. Você vê por si só o preço que Abraão tem que pagar com Sara naquela ocasião. You see the price that Abraham had to pay with Sarah at that moment. Ele tem 75 anos de idade. He was around 75 years old. Sara tem 65 anos. Sarah was 65 years old. E Abraão rompe com tudo e parte em direção ao destino que Deus havia lhe ordenado. And Abraham leaves everything behind and goes into where God called him to go. Não sabe muito bem o que vai ocorrer pela frente. He doesn't know what is going to happen. Ele caminha na palavra de Deus, He's walking on God's word, na ordem que Deus havia lhe dado. in the order that God gave him. E isso para Abraão era o suficiente. And for Abraham, that was enough. Então ele rompe, ele tem que deixar para trás. So he has to leave things behind. Você vai ver também no capítulo 15 de Gênesis, You will also see on Genesis chapter 15, Deus se dirigindo a Abraão de forma proposital. God also intentionally and with a purpose moving Abraham and guiding him. Não foi Abraão que procurou Deus naquela ocasião. It was not Abraham who sought God at that moment. It Foi Deus que procurou Abraão. was God who sought Abraham at that Porque moment. Deus viu o medo tomando conta de Abraão. Because God saw fear taking control over Abraham's heart. E ele estava com medo porque o seu presente era muito desgastante por uma luta que ele tinha travado naquele momento. And he was exhausted after struggling in a fight that he just had. Ele teve que salvar Ló de uma situação muito complicada. He had to save Lot from a really difficult moment, a difficult E situation. essa luta cobrou dele um preço muito alto. And this fight demanded a lot of him. Ele ficou muito preocupado com o futuro. He was really worried about the Ele não tinha future. descendentes. He did not have any descendants. E a sua vida emocional ela fica desequilibrada. And his emotional life was out of balance. Deus então observar o seu estado pessoal, And God observed his personal state. simplesmente se dirige a Abraão naquela ocasião. And just go and talk to E Abraham ele diz: não tenha medo. and say, do not be afraid. Eu sou a sua proteção. I am your Eu sou teu protection. escudo. I am your Eu shield. sou o teu galardão. I am your Sai da reward. tenda, sai para fora, Abraão. Go out of your tent. Conta as estrelas dos céus. How many stars you can see Assim in será a the tua sky. descendência. This is how your Mas à descendants will be. medida que ele fala com Deus, Deus But fala as com ele, he spoke to God and God speaks to him, para que ele não tivesse medo, so that he would not be afraid, ele deixa muito claro a razão do seu temor. he let it really clear the reason for his Eu fear. não tenho filhos, eu não tenho descendência. I don't have a son, I don't have E descendants. quem vai assumir todo o meu legado é o Damasceno Eliezer. And who will take everything that I have is my servant, Essa Eliezer. preocupação no presente And this worry on the foi present tão acentuada na vida de Abraão was so intense in Abraham's que life ele estava perdendo a força para caminhar para o futuro. that he was losing his grip and his strength to keep walking O forward. medo começou a dominar seu coração. And fear started over dominating his E Deus, heart. conhecendo o fato e o que estava ocorrendo com Abraão, And God, knowing what was happening to Abraham, simplesmente vem para estabilizar a sua vida emocional. just went there to stabilize his emotional life. Ele diz: não tenha medo. He said, do not be Uma coisa é afraid. você ouvir de uma pessoa para que você não tenha medo. Qualquer pessoa, um parente, um amigo, uma pessoa que diz para você se equilibrar. One thing is for you to listen to hear from someone, a family, a relative, a friend, saying, just be okay, be calm, don't be afraid. Outra coisa é quando Deus está lhe dizendo para você não ter medo. Other thing, completely different, is when God is telling you, do not be afraid. O medo rouba a sua fé. Fear will steal away your faith. O medo sepulta a sua esperança. Fear will bury your O hope. medo não permite você avançar para aquilo que Deus projetou para a sua vida no futuro. Fear will hold you from advancing into what God has projected to your O future. medo faz você se acomodar a um estilo de vida que não foi preparado por Deus ao seu coração. Fear will make you to stay in a way of life that was not prepared by God to you. Deus diz para Abraão: não fique preocupado. God says to Abraham, do not worry, Eu te protejo. I will protect you, Eu te abençoo. Deus I will estava bless falando. you. God is saying, God is speaking. E hoje de manhã, nessa casa de profetas, And in this morning, in this house of prophets, essa igreja do Senhor, in this church of the onde Lord, homens de Deus têm ministrado, where men of God have been ministering the como word of boca de God, Deus sobre a sua vida, as God's mouth in your life, eu venho lhe dizer: não tenha medo. I'm here to tell you, do Não not be tenha afraid. medo. Do not be Não tenha afraid. medo. Do Deus not be está afraid. cuidando de todas as coisas. God is taking care of Ele é a tua everything. proteção. He's your Ele é protection. teu escudo. He is your Ele é a tua shield. herança. He E is Ele your tem um plano inheritance. maravilhoso para a sua casa no futuro. He has a great plan Não for tenha your medo. home in the future. Conte as muitas promessas que eu tenho para a sua vida. Count the many promises that I have for your Todas life. elas vão se cumprir. All of them will be A fulfilled in Bíblia your diz que life. Abraão creu. The Bible says that Abraham believed.
Então o medo foi substituído pela fé. So fear was replaced by faith. E se há uma coisa que Deus deseja trazer à sua vida hoje de manhã, And if there's something that God wants to bring over your life this é morning, substituir do seu coração, is to replace from your heart, é tirar a preocupação is to take away worry e colocar confiança, and put trust, é tirar o medo, is to replace nascer a fear fé. and put faith, é tirar a desesperança is to take e away fazer brotar a esperança, fear é and put fazer hope, você enxergar is to make you see que embora o momento seja difícil, that even though the moment is difficult, Deus está contigo, God is with you. que Ele tem preparado para a sua vida And what He has prepared for your life é algo is extraordinário. something extraordinary. Será que eu posso ouvir um amém hoje de manhã? Can I igreja? listen? Can I hear an amen Posso this ouvir glória a morning? Jesus hoje de Can manhã? I listen you say praise the Lord? Há uma terceira situação que é muito importante você pensar, There is a third situation that is very important for you daquilo to que Abraão foi understand. enfrentando no seu passado. For what Abraham was facing in his past. Capítulo 22 diz que em dado momento Deus teve uma conversa com Abraão no seu particular, Chapter 22 says that at a given moment, God has a talk with Abraham in his lhe particular life, dizendo: me dê teu único filho, saying, "Give me your only son, o filho que você mais ama. the son that you love the most. Você vai pegar o seu filho e vai em direção ao monte que eu vou lhe ordenar. You take your son and you go to the mount that I'm going to show you. E lá você vai sacrificá-lo. And em there you will adoração ao meu nome." sacrifice him to worship my name." Abraão já tinha perdido um filho no passado, Ismael, Abraham already lost Ishmael, his other son, in quando the Deus lhe past. disse: permita Ismael sair, permita ele ir embora. When God said, "Let him go, let Sara não Ishmael quer que ele go," fique, cumpra o que a sua mulher pediu. Sarah doesn't want him here and obey what Sobre your todas wife as wants. coisas, Ismael era filho de Abraão. Above anything, Ele Ishmael obedece. was Abraham's son. Ele vê Ismael partir. And he sees E Ishmael agora going. Deus pede o filho que ficou, o filho da promessa, And Isaac. now God is asking him for his last son, the son that Ele is se there with levanta him. pela madrugada, And he wakes up prepara early, todas as coisas, prepare chama everything, o filho amado, calls his e ele beloved começa a son, caminhar em direção ao monte que Deus ordenava. and he start walking towards the mount that O God silêncio showed é him. enorme. Enormous silence. O que se podia falar numa ocasião como essa? What could you say in an occasion like that? Coração de um pai no limiar da dor, da entrega, da renúncia. Father's heart in pain and renouncing itself. Quando o filho em determinado momento pergunta: When the son in a given moment asks, pai, eu vejo o cutelo, "Father, I see eu the vejo a knife, lenha, I see the o wood, fogo, the fire, tudo preparado para o holocausto. everything ready for the Mas sacrifice. onde está o cordeiro?" But where is the lamb?" Existem certas perguntas que os filhos nos fazem There are certain questions that our sons will ask em us certos in momentos certain moments que doem nossa alma. that they actually hurt our Que son. resposta um pai traria um filho num momento como esse? What answer can a father give a son at that moment? Onde o filho percebendo que alguma coisa não estava ajustada, When the son is realizing that something is prepared over there, que faltava algo, there's something missing, e aí o filho pergunta, and the son asks, e o pai tem que responder o quê? and the father has to answer Abraão é um something. homem de fé. Abraham was a man Ele of está faith. caminhando sobre uma palavra de Deus. He's walking over God's word. Não é uma questão de gostar do que Deus falou, It's not about liking what God was telling him to mas de do. cumprir o que Deus pediu. It was about obeying what God asked. Não é a respeito de Abraão, It was not about Abraham. é a respeito de Deus. It was about Não é a God. respeito do que falamos, gostamos ou It's sentimos. not about what we say, what we like, or what we É a feel. respeito do propósito de Deus. It's about God's E purpose. naquele momento o propósito era esse. And in that moment, this was the Abraão purpose. ignora a sua dor, Abraham ignores his pain, ignora os seus sentimentos, ignores his feelings, ignora a sua perda, ignores his para loss cumprir o que Deus lhe pediu. to fulfill what God asked from E him. na hora que o filho lhe pergunta como vai ser, And the moment that the son asks, "How is this going to play?" a resposta de Abraão do pai é: Deus proverá. Abraham's answer is, "God will provide." Talvez você não saiba o que responder. Maybe you don't know what to reply luta or é to answer. difícil. The struggle is Não tem intense. resposta aceitável. There's no acceptable answer. Existe dor, renúncia, There's perda, pain, renounce, loss, para se caminhar naquilo que Deus to ordenou. walk on the direction that God told you to Quando go. faltar palavra ao seu coração, When there are no words left in your quando heart. faltar direcionamento para a sua casa, When you have no way to go. e o mundo não entendeu o que Deus lhe pede, And the world is not understanding what a God is sua asking from palavra you. tem que ser igual de Abraão. Your word needs to be the same as Abraham. Você tem que pela fé dizer: By faith, you gotta say, Jeová Jiré, o Deus de God toda a provisão, Ele is my proverá. Ele Jeová Jireh. proverá, Ele proverá, He will com provide. toda a certeza sobre a He sua will vida, provide. sobre essa igreja, sobre seu ministério, nos momentos mais agudos de sua vida. over your life, your ministry, in the hardest moment of your life.
Os momentos de maior desespero da sua alma. the moments of most desperation in your soul, Quando as palavras não tiverem mais sentido. when words have no meaning anymore. Lembre-se, Be reminded, Deus não mudou. God never Ele changed. continua sendo Deus de toda provisão. He continues to No be the tempo God certo, of all provision. Ele vai enviar provisão para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. The right time. Quantos podem celebrar esse Deus que é o Deus de toda provisão? He will bring provision. How many of you can celebrate this God who is the God of all provision? Capítulo 23 de Gênesis, Chapter 23 from Genesis. Abraão vive uma outra situação Abraham lives a different situation. que doeu muito ao seu It coração. was really hurting him. A Bíblia narra que Bible Sara, says- sua esposa, faleceu. That Sarah, his wife, died. Ela tinha 127 anos. She was 127 years old. 10 anos a menos que Abraão. 10 years less than Ele Abraham. tinha 137 anos. He had 137. Foi uma longa jornada com Sara por todo esse tempo. It was a long journey with Sarah through all this time. Mais de 60 anos caminhando junto. More than 60 years walking A together. Bíblia diz que Abraão lamentou e chorou por Sara longos dias. The Bible says that for many days Abraham lamented and Sepultou cried over quem his ele wife. amava. He buried the one he loved. O que eu penso do relacionamento de Sara com Abraão naquela ocasião, dado o choro e o luto, é que ele tinha no seu coração dias memoráveis, na sua lembrança, dias memoráveis com Sara. What I believe about Abraham is that in his pain, he had memories of amazing days and great moments with Sarah. Ela fez parte dessa construção toda, He was part of all of that building, dessa jornada toda até aquele momento. all of that journey towards that moment. Mas Deus a recolheu. But God took her away. Sara, um presente de Deus para Abraão e para a humanidade. Sarah was a gift from God to Abraham and to Mas all a sua humanity. história se encerrou. But her journey came to an end. Quando você lê Josué capítulo 1, por exemplo, When you see Joshua chapter 1, for example, você vai ver Deus falando com Josué: Moisés, meu servo, é morto. you will see God speaking to Joshua. Deus Moses, ainda- my servant, Deus died. ainda sepulta homens e mulheres preciosos, God still buries precious men and women of God. mas o seu propósito permanece. But his purpose will remain. Ele continua levantando homens e mulheres para o destino que Ele colocou He continues nas nossas mãos. raising men and women for the purpose and destiny that he prepared for us. Sara não faria mais parte daquela jornada. Sarah was not part of that journey anymore. Abraão fica viúvo. Abraham was a widower. Ele e o filho da promessa, Isaac. He and his son of the promise, Isaac. E é dentro desse contexto que chegamos ao capítulo 24. And it's in that context that we get to chapter 24. Ele era um homem abençoado em tudo. He was a man that was blessed in everything. Se olhasse para o seu passado, If you look to his past, não havia nada em seu passado there was nothing in his past que fosse impeditivo para ele avançar, that would prevent him from moving forward, colhendo resultados maravilhosos em sua jornada. taking fruit that was amazing in his journey. Mas havia um outro detalhe no presente. But there was another detail in his Ele não present. teve só que superar o passado. He didn't have just to overcome the past, Ele precisou saber lidar com o presente. he needed to learn how to deal with the present. Isso porque no seu presente, That's because in his present, a Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 24, the Bible says in verse 1 from chapter 24, que Abraão era um homem idoso, Daí- bem avançado em anos. that Abraham was now very old. O tempo passou demais, Time passed rapidamente. quickly. Era abençoado por Deus, mas com idade que limitava certas ações. He was really blessed by God, but he was already old, so he had a lot of limitations in his life now. Para ele cumprir o propósito que Deus havia estabelecido, For him to fulfill the purpose that God established, ele precisava da ajuda de terceiros, he needed help from other people, de pessoas que iam trabalhar o propósito que Deus havia colocado em seu coração. the people who would actually work on the purpose that God put in his heart, Buscar uma esposa para o seu filho, to seek a wife for his son, confiar essa missão a um terceiro. to trust this important mission to someone else. E ele habitava em terra estranha. And he was in a foreign land, Então ele chama Eliezer so he calls Eliezer e diz: Eliezer, and says, Eliezer, você vai à minha parentela, à minha terra, vai voltar à minha terra e vai buscar uma garota de lá para o meu filho. you go back to my land and you will visit my family, and from there you are bringing a wife for my son. Então você percebe que Abraão tem um fator limitante no presente, So you see that Abraham has a limiting factor in his present, mas não se define pela dificuldade. but he's not letting
himself be defined by his difficulty or by his challenge, mas pelo propósito. but by his purpose. Ele podia olhar para o passado, He could se look to the justificar. past and start giving excuses. Ele podia olhar no presente e também se He justificar, could also look to his presence and give excuses, dizendo: não é possível avançar mais. saying, I cannot move forward, I cannot go any Já sou further. abençoado em tudo, vou encerrar por aqui mesmo. I'm already blessed in every way, so I'm Deus me deu stopping uma right now. promessa, mas eu não tenho força para caminhar adiante. God gave me a promise, but I'm not strong enough to keep moving forward. Mas Abraão não se deixa vencer pelo ontem, But Abraham doesn't let himself to be defeated by yesterday. nem se limitar pelo hoje. He's not limited by today. Ele simplesmente caminha em direção ao futuro. He just walks towards the future. Por fé ele avança, By faith, he advances. não olhando para si, para as suas limitações, Not looking to himself, to his limitations, mas confiando na promessa que Deus havia lhe dado, but trusting in the promise that God gave him. no propósito que Deus havia estabelecido, The purpose that God established. no destino que Deus havia traçado. The destiny that God has Ele designed. simplesmente se apropria pela fé de um futuro que ainda não havia acontecido. You just take over by faith a future that did not happen yet. E essa é a primeira lição que nós devemos guardar no nosso coração. This is the first lesson that we need to guard in our hearts. Se apropriar do futuro que Deus planejou para nós. Take the future that God Mediante a prepared fé. for you by faith. Não tem a ver com o que está acontecendo, It's not about what is com happening o que você passou lá or atrás, what you went through in the nem past. com as limitações de hoje. Not even the limitations that you have Tem a today. ver com aquilo que Deus prometeu, It is about what God promised, com aquilo que Ele falou. about what God said. E não saiu palavra da boca de Deus que não se cumpriu. And there was no word from God's mouth that was not fulfilled. Nos dias de Josué Ele proclamou. In Joshua's days, he said, Está lá no capítulo 24. it's there in chapter 24, Todas as boas palavras que Deus falara à casa de Israel, todas elas se cumpriram. all the good words that the Lord had said about Israel, they got A Bíblia fulfilled. diz a respeito do Senhor: eu velo pela minha palavra para a cumprir. The Bible says about God's word, I watch my word to fulfill it. A sua palavra não volta vazia. His word will not come back empty. Ela prospera naquilo que Deus pronunciou. It will prosper in what God said. E Abraão carrega consigo essa verdade. And Abraham carries with him this truth. Mediante a fé, ele se apropria de um futuro prometido. Isso fala de visão, porque visão fala do futuro. By faith, he takes a future that God promised, because this is about vision. Vision is about seeing the future. Ele vê o filho estabelecido antes do casamento ser consolidado. Ele vê nas alianças que ele está trabalhando. He see the end being fulfilled even before his son getting married. He's seen the alliances being fulfilled. Você quer ver como que é a fé desse homem? Capítulo 24, versículo 7. Do you want to see his man's faith? Chapter 24, verse 27. No momento em que Eliezer questiona, vai dar certo? In the moment that Eliezer asks, Esse plano vai funcionar? will this plan actually work? Não é melhor fazer diferente? Shouldn't we do something different? Oh, e se a moça não quiser chegar? What if the girl doesn't Como é que want to vai come ser? with me? How is that going to work? Deus tinha dado uma promessa a Abraão com 75 anos. God gave a promise to Abraham with 75 years Ele old. tem agora 140. Now he has 140. O tempo passou, The time passed, mas ele permaneceu na palavra. but he remained in God's word. E pela palavra que Deus lhe deu, ele vislumbrou o futuro que Deus havia preparado para sua casa. By God's word, he was able to see the future that God prepared for his family. Olha o que ele diz. Look what he says. Versículo 7. Verse 7, the Lord, the God of heaven, who brought me out of my father's household in my native land, and who spoke to me and promised me on oath, saying, to your offspring I will give this land. He will send his angel before you so that you can get a wife for my son from there. Há muito tempo que Deus já chamou você. There's a long time already that God called you. Alguns aqui têm muito tempo de caminhada com o Senhor. Some of you already have a long time walking with the De Lord. promessa que Deus fez na sua conversão, na sua juventude, no seu passado. From promises Recente ou that não. God made to you on the moment you got converted, on your youth, on your beginning, on your life with God. Deus transportou você das trevas para o reino do Filho do seu amor. God moved you from the darkness to the kingdom of His Son. E Ele veio trazer uma vida de abundância ao seu coração. And He's bringing a life of abundance in your Por heart. diversas vezes você proferiu: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Because many times you said, me, myself, and my home, and my family will serve the Lord. E o que mudou? As circunstâncias? Possivelmente.
and would change the circumstances possibly. A idade, o tempo, as pessoas foram se ocupar com as suas atividades. Age, time, people were working around with their own Mas mudou a activities. política, os relacionamentos, o trabalho, The country changed, politics, a palavra, work, a lot of things. a sua vida pessoal mudou. Your personal life Pessoas changed. entraram, pessoas chegaram, People partiram. arrived, people left. Tudo mudou. Everything changed. Mas deixa eu lembrar o seu coração. But let me remind your heart. Os céus passarão, The skies, the heavens A may terra pass. passará. The earth may pass. mas a palavra de Deus permanecerá para todo But God's sempre. word will remain forever. Será que você pode, pela fé, Can you, by faith, vislumbrar o futuro que Deus preparou para a sua casa, para os seus filhos, para os seus negócios, para essa igreja? Pela fé, enxergar as bênçãos de Deus chegando à sua vida. can you by faith see the fulfillment of God's word, His blessings coming to your life, to your family, E dizer ao seu próprio coração: and say to your own heart, o Deus que me chamou, the God who called o me, Deus que me tirou da minha parentela, the God who take me Da away casa from my dos meus family, pais, from my parents' fez uma home, aliança comigo, that made an alliance with Ele me, vai enviar o seu anjo à minha frente, He will send His angel in front of me, para que a promessa seja so cumprida. that the promise will be fulfilled. Quantos podem dizer aleluia How many of hoje? you can say hallelujah right now? Quantos podem dizer glória a Deus How can you hoje say de manhã? praise the Lord right now? Quantos podem enxergar pela fé a família abençoada, How- o casamento abençoado, a vida abençoada? How many of you can see by faith your marriage, your family blessed by faith? Isso significa que você não vai parar, This means that you are not going to stop. que você não vai permitir que a dor, a crise, os fatores limitantes impeçam você de avançar. That you are not going to let the pain, the limiting factors to stop you. Não tem a ver com idade, não tem a ver com tempo, com condição pessoal, tem a ver com Deus que prometeu. It's not about time, about age, about what you have on your hands, but about the God who promised. E Deus prometeu coisas lindas para o seu povo. And God promised beautiful things, great things to His people. Coisas maravilhosas. Amazing and wonderful things to His Alguém no people. santuário podia dizer amém Can hoje? someone de here manhã? say amen this morning? Há uma segunda situação de muita importância para você compreender a vida de Abraão aplicando ao seu coração. There's a second situation that is very important for you to understand and apply the same principles to your life today. Você precisa se lembrar You need to be em reminded todo processo que diz respeito à sua vida. that all processes that are related to your life, Deus tanto está no início God is always in the beginning, como está no final. but He's also at the end. Não existe um momento de sua vida que Deus te deixou desacompanhado. There's not a moment in your life that God left you alone. Quando te chamou no passado, When He called you in the te past, dando um destino, giving you a te destiny, dando um propósito, giving you a purpose, moralmente se tornou responsável em caminhar com você. morally He became responsible for walking with you. De maneira que a sua palavra nos assegura essa verdade. So, and His word makes that clear for us. Eu estarei convosco todos os dias. I will be with you always. Segunda-feira, terça-feira, Monday, quarta-feira, Tuesday, quinta, Wednesday, sexta, Thursday, domingo. Quando os Friday, dias forem de Saturday, alegria e Sunday. sol vibrante. Quando os dias foram de alegria e sol When there were good days and happy days, Quando as noites foram intensas. when the nights were difficult, Quando você sorri na formatura do filho. when you were smiling at your son or your daughter Quando graduation, chorar na despedida porque ele partiu. or when you were crying, saying Lá goodbye estará to o them. teu Deus ao teu lado, do início ao final. There your God will be with you from the E você beginning tem to the que- end. E você tem que entender que esse é o propósito de Deus para a sua vida. And you have to understand that this is God's purpose to your life. Caminhar ao seu lado. Walk Uma with jornada you. incrível. An amazing journey. Abraão está vivendo um momento interessante. Abraham is living an interesting moment. Ele é viúvo há 3 anos. He's a widower for 3 years. Sara fazia parte de um propósito divino. Sarah was part of God's purpose in his life. Mas Sara não estava mais presente. But Sarah was not present anymore. Agora, Rebeca está chegando. But now Rebecca is arriving. Sara representa o velho, o antigo. Sarah represents the old. Rebeca representa o novo. Rebecca represents the new. E Abraão vai viver agora o novo, And Abraham is now going to live the new com Rebeca. with Rebecca. Sara viveu com Abraão mais de 60 anos. Sarah lived with Abraham more than 60 years. Evidentemente, depois de tanto tempo, Evidently, after that much time, Sara sabia muito bem como agradar Abraão. Sarah already knew how to please Abraham. Como fazer a comida. How to prepare the food the way he liked. Só de olhar no olhar de Abraão, Just looking at Abraham, sabia se ele estava feliz ou não. she knew if he was happy or not, Se ela tinha feito alguma coisa ou não. if she did something wrong or not. Sabia como arrumar a cama. She knew how to prepare the O que ele bed, gostava ou não gostava. what he liked and what he didn't like.
Uma jornada It maravilhosa. was on a wonderful journey. Mas Sara não está mais presente. But Sarah is not present anymore. Agora, pelo campo, vem uma garota chamada Rebeca. Now through the field there's a lady arriving, a girl arriving, Ela olha e vê e Rebecca. pergunta quem é aquele homem. She looks and asks, who is that man? Ele é filho de Abraão. That's Abraham's son. Ele olha e vê Rebeca. Isaac looks and sees Quem Rebecca é aquela menina? and asks, who is that girl? Eliezer lhe conta toda a história. Eliezer tells all the E story ele for him. traz Rebeca para dentro da casa de Abraão. And he brings Rebecca se into Abraham's casa. home and get married to her. Agora, Abraão e Isaac viviam sem uma esposa, sem uma mulher há 3 anos. But now Abraham and Isaac were living without a woman in the house for 3 years. O que há de nós, homens, sem ter uma mulher ao nosso lado por 3 anos? What would happen to us men without a woman in our lives for 3 É o years? caos total. There's a chaos. É derrota total. There is defeat. É perder o tempo todo. He's losing all the time. É a parte de organização. It's É organization. a parte do carinho, do It's conforto, about da love, palavra comfort, maravilhosa, a do wonderful word, incentivo, incentive, da briga honesta, the honest fights, de nos levantar, to raise us up, de quando em quando pedir o cartão de crédito. and from Aleluia. time to ask for a credit card. Só conversava agora com They were Isaac. just talking to Abraão each e other, Isaac. Abraham and Sara não Isaac. está mais. Sarah is not there A anymore. minha mamãe partiu para o Senhor há 14 anos, acertei. My mother 14. died about 14 16. years, 16 A minha years. mulher sabe mais que eu. My wife knows better than me, Um you homem see? sem uma You mulher see, na vida. what can a man do Eu não without his consigo nem wife? lembrar o tempo que a minha mãe I partiu. cannot even remember how long it has been A that minha my mulher mother sabe mais died. do que eu. But my wife knows better than I. O que seria de mim sem você, meu amor? What would be Não dá. about me without you? Então, pense um pouquinho. So think a little bit. Na casa de meu pai, deixa eu exemplificar. Na casa de papai, Let me give you an example. In my father's home, nós conversávamos, né, através de minha mãe. we would speak to him through my mother. Somos em 3 meninos, We were 3 boys, 3 pastores. 3 pastors. O pastor Alex mora lá em Idaho. Pastor Alex, who Tá lives in agora na Idaho, África, levantando uma escola. is there building a O pastor school Josimar, que é o mais velho. in Africa. Pastor Pastor de uma Josimar, igreja. who E is eu que sou pastoring do a meio. O church, filho do and meio me, I'm sempre the sofre middle mais, kid. viu, gente? The middle kid always suffers sempre more. sofre mais. Eu sou do meio. I'm the middle kid. É, você é terrível, né? Mas quando a gente queria alguma coisa, When we wanted something papai, a gente quer almoçar em casa. that we want to have lunch at home, Ele dizia, fala com a he mamãe. would say, talk to your mother. Papai, vamos viajar. Father, let's go travel. Fala com a mamãe. Talk to your mother. Papai, vamos comprar algo. Father, let's buy something. Fala com a mamãe. Talk to your Tem mother. que pintar a casa. We Fala gotta com a paint the mamãe. home. Speak to Mamãe your mother. partiu, a comunicação acabou. Mother left, mother died. Now there's no communication anymore. A gente tentava falar com o papai para fazer a comida e era um desastre. We tried to speak to your father to prepare food, and that was disaster. Complicadíssimo. Really challenging. Mas um dia Deus levou a mamãe vítima de um AVC. But one day God took away our mother 66 With a- anos. Acertei? with a stroke. 64. 64 years. 64. 64 years old. Papai ficou viúvo 5 anos. My father was a widower for 5 years. Se casou com a dona Vera, He got married with uma segunda Vera, mãe. a second mother for me. E agora a gente fala, papai, nós vamos aí almoçar. And now we speak to tell him, Dad, we're going there to have Ele lunch. diz, And "Fala he com a says, Vera." talk to Vera. Papai, nós vamos aí para ver o senhor. Fala com a Dad, Vera. we're going to visit you. Talk to Vera. Nós vamos na igreja, vem na igreja. Fala com a We're Vera. going to the church. Go there with us. Talk A to Vera. comunicação arrumou de novo. Communication is working again. Você imagina a casa de Abraão, Isaac, Can you imagine Abraham's and Isaac's home sem Sara. without Sarah there? 3 anos. 3 years. 3 anos. 3 years. Um tempo difícil. A difficult time. Acontece que agora, It happens that now, depois desse tempo maravilhoso, after this amazing time, dessa ausência e this dessa absence angústia, and this anguish, Deus estava trazendo algo novo para a casa de Abraão. God was bringing something new to Abraham's E o home. novo era a Rebeca. And the new was Rebecca. Tanto Sara fazia parte do propósito de Deus, Sarah was part of God's purpose, como Rebeca fazia parte do propósito de Deus. but Rebecca also is part of God's purpose. Rebeca é um novo tempo, Rebecca is a new é uma time, nova história, a new story, uma nova estação. a new season. E Abraão só recebeu o novo de Deus And Abraham just received the new from God depois que ele venceu ou superou o velho. after he was able to O overcome que the passou, old, o que what ficou. was past,
Olha, what was celebre behind. tudo que foi na sua vida. Now celebrate everything that was in your life. Celebre os momentos maravilhosos que você teve com o papai, com a mamãe, no seu trabalho. Celebre. Rejoice and celebrate the great moments you have with your family, in your job, in everything. Mas se prepare para o novo de Deus. But get ready for the new from the Para a Lord. nova estação. For the new Para season. o novo ciclo. For the new Para a cycle. nova história. For the new story. Para o vinho novo que For Deus the tem new para a sua wine família. that God has for your family. Não é ignorar o que foi, It's not about just ignoring what mas é happened, celebrar o que vem. but it's about celebrating what É is to come. desapegar aquilo que não te ajuda. It's to left behind what is E not se helping you apegar ao tempo que Deus te deu para viver hoje. and live what God gave to you today. Pessoas vão entrar People will come e pessoas vão partir. and people will go, Mas o propósito de Deus vai permanecer. but God's purpose will Deus vai remain. levantar pessoas para te ajudar. God will raise people to help Elas you. vão te ajudar. They will help Mas you, elas vão partir. but they will go. Deus vai trazer outros. God will bring Que others provavelmente vão partir that também. may also go, Mas o propósito de Deus sobre a sua vida vai but permanecer. God's purpose over Caminhe your nele. life will remain. Se Walk on apega a it. Ele. Avance nele. Celebre o novo de Deus. Celebrate the new from God. Você sabe que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento em You Caná know da that Galileia. Jesus' first miracle was in a wedding. Naquela ocasião, In that o situation, vinho acabou. they ran out of wine. E aí a Maria disse, olha, And Mary façam said, tudo o que ele disser. You know, obey him. Do everything he Jesus says. estava no casamento. Jesus was in that Ele disse, wedding. olha, enche essas talhas com água. He said, you know what? Fill these jars with E water. aquela água foi transformada em vinho. And the water was transformed into Não é um wine. vinho que você achava em qualquer lugar. It was not just regular wine that you Era could find um vinho anywhere. preparado pelo Senhor. It was a special wine prepared Era by um the vinho Lord. fruto de um milagre. It was a wine that was fruit of a Ninguém miracle. organiza a vida para o vinho acabar. Nobody prepared their lives to run out of wine. Ninguém organiza a vida para ter falta de algo precioso. Nobody organizes their lives knowing that they will lack anything Nós important. organizamos o nosso casamento para que ele dê certo. We organize our wedding, our Para que a marriage for festa it seja to contínua. be good and for the party to continue. Mas em determinado momento o vinho terminou. But in a given moment, they ran out of O wine. símbolo da alegria, Wine was a symbol of joy, da of happiness, completude, of fulfillment, da união. of unity. O desastre estava pronto The disaster was para ready ocorrer naquela casa. to happen in that Por home. melhor que fosse o planejamento. Doesn't matter how good was the planning. Acontece que Jesus estava lá. The point is that Jesus was E there. quando a situação foi trazida até ele, And when the situation was ele brought to him, simplesmente transformou he a just situação, transformed the situation, trazendo vinho novo, bringing new wine, algo novo, something new, especial, special, preparado por ele. prepared by him, Alegria nova, tempo novo, New joy, com new a qualidade insubstituível. something that cannot be Quando o replaced. vinho novo é provado pelos convidados, And when the new wine is tasted by everybody, um vinho que fluía por conta da graça divina, a wine that was flowing because of God's grace, o mestre cerimônia bradou, the party organized chamou o said, noivo called o anfitrião the host, e disse, você é diferente de and todo said, mundo. you are different from anyone else. Todo mundo vive o melhor no início. Everybody else would live the A best melhor part in the beginning, estação, the best o melhor season, tempo, the best time, o melhor verão, the best os summer, melhores relacionamentos. the best E relationships. depois se And serve then aquilo que é inferior. They serve Se what is left, acomoda, what is não inferior. quer acessar outros níveis, They just não quer entrar get em outra accommodated. condição, They don't want to go se further. acomoda com a perda da alegria. They just get used Mas of você losing é joy. diferente, But you were different porque você guardou o melhor vinho para o final. because you saved the best Você wine guardou for o the melhor last. para o final. You saved the Você best guardou o to melhor the pro final. end. O vinho novo é melhor. new wine is o better. tempo novo que Deus new preparou é time algo is extraordinário. It's something extraordinary. Foi bom aquele vinho que você teve lá atrás. That wine was extraordinário. good. Mas traga à sua memória que Deus tem algo novo para a sua vida nos dias que virão, nesse mês, nesse ano, para a glória do nome dEle e a alegria de sua alma. But be reminded that God has something new for you that will bring joy to your soul. Uma última lição para a gente poder finalizar. One last lesson for us to finish. Quando Deus traz o novo, When God brings the new, é muito importante você se adaptar. it's very important for you to adapt. Você saber lidar com o assunto. You to know how to handle the Olha, subject. quando o novo vem, When the new comes, Deus está estabelecendo um modelo comparativo God is establishing a comparison entre o que está e o que foi.
from what is there and what E was se done. você não tomar o cuidado, And if you were not careful, você vai depreciar o que Deus está fazendo em sua vida hoje, you are going to diminish what God is doing em today função daquilo que Ele já fez no because passado. of what He did in the past. Foi maravilhoso no It passado, was foi Ele que wonderful. fez. The past was something He done. Mas você precisa viver em novidade de vida. But you need to live something new. O que vale é o hoje, é o agora. What is worth is today, is now. O passado The past, não pode ser lugar de residência, you cannot live in the past. mas de referência. But it must be a reference for O you. passado só serve The past only se ele serves impulsiona o presente, if He can help you move forward, tendo em vista o futuro. looking to the future. Se o passado não te ajuda, If the past is not helping you, você precisa fazer o que Paulo ensinou. you have to do what Paul taught us. E esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Forgetting about what is left behind, I will keep going towards my goal. Deus tem um alvo para a minha vida e para a sua vida. God has a Deus goal tem um for alvo my para a life sua and for casa, you, para a for sua your home, família, for your para os family, seus filhos, for para o your seu children, casamento. for your marriage. Não limite o agir de Deus, não fique paralisado. Se adapte Do not ao limit novo que Deus trouxe. what God is doing. Do not get paralyzed, but adapt to what the new that God is bringing. Pode ser difícil? Pode. It can be difficult, Pode yes. ter dose de sacrifício, é verdade. There may be sacrifices. Abraão está entregando o filho para uma garota que ele não conhece. Abraham is giving his son to a girl that he doesn't know. Ele está pagando a festa. He is paying for the party. Está entregando tudo. He's giving everything. O filho vai herdar tudo. His son will receive everything. Rebeca vai herdar tudo. Rebecca will receive Ele everything. planeja tudo. He plans everything. E ao final do dia, And at the end, o filho não vem mais falar com ele. the son will not go to O talk to filho him vai para a anymore. tenda onde Rebeca está. His son Esse é o will go preço, é o meet his sacrifício wife, Rebecca. feito. This is the price, this is the E por que sacrifice. o pai faz? And why is the father doing Porque a that? alegria do pai está em ver o propósito de Deus sendo cumprido no filho. Because the father's joy is in seeing God's purpose being fulfilled in his son. Nem Rebeca e nem Isaac vêm agradecer a Abraão. Nor Rebecca nor Isaac were there thanking Abraham. Abraão não se importa com elogios, Abraham was not concerned about compliments porque ele é pai. because his father. E pai assume a história. And a father takes over Pai the story. assume o filho, ele paga, ele Father investe. takes responsibility, invest in his Ele son. vê o futuro do filho se deslumbrando aos He seus olhos, sees his son's future being fulfilled, acontecendo, ele luta por happening. isso. He fights for that. E a sua satisfação And his satisfaction é ver is to see o filho realizado. his son being happy. Ele podia comparar Rebeca com Sara. He could compare Rebecca with Sarah. Talvez ele até tenha feito isso, Maybe he even did that, mas foi tão irrelevante but it was so irrelevant que não está nem no texto bíblico. that it is not even registered in Scripture. O fato é The fact que is Rebeca chegou. that Rebecca arrived Agora naquela casa tem in that música, house, and now there is music tem in that dança, house. There's tem dance in that festa, home. There's party tem in that casa home. arrumada, There's tem organized home. conversa alta, There's loud tem talk. gritaria, There's tem a bagunça, tem arrumação, There's tem things getting comunhão, organized. There's fellowship. tem alegria, There's joy. tem descanso na alma de Abraão, There's rest in Abraham's soul porque ele vê o filho feliz, because he sees his son alegre, happy, e a sua casa joyful, abençoada. and his home blessed. Se adapte rapidamente. Adapt to the Ontem foi new. bom, Yesterday was good, mas hoje é um presente de Deus para but nós. today is God's present gift Quantos for podem you. dizer que hoje é um presente de Deus para How nossa many of you vida? can say today is God's gift to our life? Quantos podem pela fé vislumbrar o futuro How e many of dizer you- algo novo vai acontecer na minha casa, na minha família, nessa igreja, algo que vem de Deus, vinho novo. How many of you can see by faith the future, knowing there's something new from the Lord coming to my home, to my life, to this church, something new from God? Para finalizar, vamos para o capítulo 25, gente, porque To pra mim, finish, let's go to chapter 25. Abraão tem 140 anos. Abraham is 140 years Ele old. casa o filho com essa idade avançada. He marries his son at that age. Alguém podia dizer, agora eu posso ir para a glória, para o Now céu, I'm- já cumpri o meu propósito. I'm relaxed now. My son got married. Now I can go to heaven. My life is done. Mas sabe uma das coisas lindas do cumprimento do propósito de Deus em nossa vida? But you know, one of the beautiful things about God fulfilling His promises in our lives É que Deus te deixa livre para você usufruir tudo aquilo que Ele colocou nas suas mãos. is that God will let you
enjoy everything that He trusted you, sem se preocupar com mais nada. without worrying about anything else after He fulfilled Porque His você purpose. cumpriu o que Ele pediu. Because you fulfilled what He E asked, agora, o que Deus vai lhe dar fica na conta dele. and now what God is giving you is at His expense. Olha o capítulo 25, versículo 1. Check chapter O filho 25, partiu, verse vai estar 1. agora com Rebeca. His son is now with Rebecca. Abraão está sozinho, é Abraham is viúvo. alone. 140 Whatever. anos, alguém faz 140 years. aquela ideia de que ele tadinho de Abraão. And somebody may have that idea, oh, poor Coitadinho, Abraham não pode fazer mais nada. cannot do anything else. Mas vamos ler o capítulo 25, versículo 1. Let's E read versículo chapter 2 e 25, 3. verse Veja 1. quantos filhos ele ainda tem. Let's see how many sons he still got. Abraham had taken another wife, whose name was Keturah. She bore him Zimram, Joksha, Medan, Midian, Ishbak, and Shuan. Two there. I have more. Joshua was the father of Sheba and Dedan. The descendants of Dedan were the Asherites, the Letcherites, and the Lemumites. I guess that's how we pronounce that. Coisa boa, tem muita força nesse homem, né? There's a lot of strength in that man. That's good. Tem muito futuro pela frente, There's né? a lot of future. Quando você cumprir as etapas que Deus lhe deu, When you fulfill the tasks that God gave you, compreenda que não é um fim. understand that this is not the end. Deus ainda tem muita coisa boa para fazer através de você. God still has a lot to do through you. Abraão, com 140 anos, se casou de novo. Abraham, with 140 years old, got married again. E teve, pela minha conta aqui, And quantos had, filhos? let's count, 6, 7. 6, Teve 7. netos, hein? Tudo He com got grandsons, grandchildren. Você podia glorificar a Deus You porque could exalt the name of the Lord cumprimento de now. propósito não é fim de linha, Because fulfilling God's purpose is not the end of your life, mas é deixar você livre para viver o melhor de Deus nessa terra. but it's to set you free to live the best Para that God você has for you in this land. avançar, saborear outras situações, To enjoy new situations, enjoy new things, entendendo understanding que Deus te chamou that God called you para viver to live o melhor dele nessa terra. the best that He has for you Que in Deus this land. abençoe o seu coração. God bless you. Deus God bless abençoe your a sua heart. vida. God bless your Deus life. abençoe essa igreja em nome God de bless this Jesus. church in the name Vamos of Jesus. proclamar com o nosso coração cheio de fé que o vinho novo chegou na nossa casa, chegou nessa igreja, que Deus está trazendo novidades maravilhosas e nós vamos viver o novo de Deus. Quantos vão ver o novo de Deus nessa manhã? Let's proclaim that the new from God, the new wine, everything new that God has for us have arrived over our lives and over this church. How many of you can proclaim that? Vamos ficar de pé todos Let's nós. stand up together Vamos orar nessa and let's manhã. pray in this morning. Eu queria orar por você nessa I wanted manhã. to pray with you, Abençoar o seu coração, bless your heart, abençoar a sua vida to bless your family, e your lhe life, dizer, and to tell lembre-se, you, se você quiser acessar outro nível, if you want to access a se new você level, quiser ter outras if experiências, you want to have new experiences, você precisa avançar. you need to advance. Se você começou uma situação de estudo, If you started studying, na área que for, whatever area it is, persevere, keep going, aprenda, learn, adquire essa nova chave. get this new key. Essa chave vai abrir uma porta, This key will open a new door vai te dar acesso a outro nível, that it will vai take te you to dar a different level, outras to experiências. give you new experiences. Rebeca é o novo de Rebecca Deus, is the new from é a God. chave de It's Deus the para a vida key de from Abraão, God to Abraham's life, de Isaac. to Isaac. Ela abre novamente a porta do Opens coração a new door in the heart, para que Abraão entre so Abraham can com enter seu filho, with his son, para viver to live um outro nível, a new um level, outro a relacionamento, new relationship, coisas que Deus preparou para a things sua that vida. God have prepared for his Eu life. quero orar com você, I wanted to pray with you. que anda meio desanimado com a vida, You may be a little upset with life, sem pensar no futuro, without thinking the future, achando que é só isso, thinking that this is all, olhando para o passado, looking se at the prendendo ao past passado, and definindo struggling a and thinking vida the pelo past, passado. defining your life with Olha, the past. a sua dor não é você, Your pain is not defining you. Deus está cuidando de você. God is taking care of you. Talvez você tenha fatores limitantes no presente, Maybe you have limiting factors in the present, mas Deus está cuidando de tudo. but God is taking care of Ele tem everything. algo especial. He has something Pastor special. Melvin, por favor, Pastor ele vai Melvin, chegar e vai abençoar seu coração, He vai orar por will pray with vocês, you. He will bless your vai heart. direcionar a sua He vida will guide your e life. vai te abençoar. Deus He te will bless abençoe. you. God bless Prazer you. estar com vocês. Pastor, obrigado. Pastor, thank you. Obrigado, thank you. Thank you.